Bom dia! Hoje é dia da gente compartilhar com você, mulher, compartilhar experiências da palavra de Deus, compartilhar no momento o devocional forte e corajosa. E eu inspiro você, estimulo você, se você ainda não adquiriu o devocional, se você ainda não adquiriu, ele se encontra à disposição no link da bio do meu Instagram. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ele tá lindo. Ele está sensacional, nosso devocional. Ele tem um nome forte, corajosa, e são 120 dias para você se fortalecer na palavra de Deus, se tornar essa mulher cheia de força e coragem, que inspira outras pessoas e outras mulheres. Vamos esperar aqui que o pessoal continuar entrando. Que o Instagram está avisando. E esse compartilhar da palavra de Deus é muito importante, porque nós vamos crescendo juntos, nós vamos participando das experiências umas com as outras e vai fazendo com que a gente vá se fortalecendo em Deus. Então, assim, é um convite especial de você participar. Já lembra as amigas aí que toda sexta de manhã, às 7 horas, eu vou estar compartilhando sobre o devocional. E o devocional eu tenho recebido muito feedback positivo, muita gente sendo inspirada, já falando nas primeiras lições, como tem sido abençoada, como tem sido importante para esse momento da vida de quem está lendo. Então, participe com a gente, participe comigo e com esse grupo de mulheres que já está lendo o devocional. Ele é entregue para todo o Brasil e você não pode ficar de fora. Onde você estiver, você pode receber o devocional. E hoje eu escolhi um tema do devocional que está na primeira parte do devocional. O devocional, só para vocês entenderem, ele é dividido em como se fossem temas ou histórias. Algumas vezes são histórias, algumas vezes são assuntos que são abordados. E ele tem 12 partes. Cada parte tem 10 dias de lição no mesmo tema para você, ou na mesma história, na mesma abordagem. Então, eu escolhi uma lição da primeira parte do devocional, que é não murmure. Porque nós, mulheres, estamos muito acostumadas a murmurar. Nós temos o hábito de falar muito. Muitas vezes nos falta a sabedoria e nós acabamos falando além do que nós deveríamos. Então, para você que está entrando aí, bom dia. E eu queria que, se vocês têm esse hábito, vez por outra, de falar, ontem eu fiz uma enquetezinha, a maioria das pessoas colocou que sim, murmura, a maioria das mulheres às vezes murmura, que vai melhorar. E é verdade ou não é que a gente acaba murmurando? Eu, por exemplo, vez por outra, falo que não deveria. E eu acredito que isso é universal com nós mulheres. E se você pratica isso, eu queria que você colocasse assim, sim, mas eu estou melhorando, já fiz isso no passado, e colocasse como tem sido sua experiência de murmuração na vida, como é que tem sido, se você realmente pratica ou não a murmuração. Às vezes a gente faz sem nem perceber, sem perceber a importância do que isso traz, as consequências do que a murmuração traz para a nossa vida. Às vezes a gente reclama de algo que ainda nem aconteceu, ou que a gente acha que vai acontecer, porque é costume de nós mulheres ser ansiosas e a gente acaba falando muito. Então, bom dia aí para a Jússi, que acabou de entrar também, a Monique, a Edileide, e nós vamos aqui. E o devocional, voltando a falar, ele tem nessa parte aqui, no capítulo 7 da parte da primeira parte, que é Beco Sem Saída. Eu estou compartilhando sobre a história de Moisés. Quando Moisés ele entra ali, ele sai da terra prometida, ele sai do Egito com a promessa de entrar na terra prometida. E engraçado que eles saem com muitas expectativas de que ia dar tudo certo logo assim de cara, que eles iam ser conduzidos ali para o sucesso. Mas o povo passa 40 anos no deserto.
E a primeira coisa que eles enfrentam no deserto é o beco sem saída, porque eles saem e eles se encontram com as montanhas de um lado, que são intransponíveis, eles se encontram de frente com o Mar Vermelho, e do outro lado tem um povo que ele é canibal, então eles ficaram realmente num beco sem saída. E aí, quando eles se encontram ali naquele beco sem saída, atrás vem o exército de Faraó, então eles não tinham para onde ir realmente. E obviamente que eles iam ficar cheios de medo, de angústia, de ansiedade, mas eles tinham visto tantas coisas, Deus tinha feito tantas coisas na saída do Egito, como Deus mandou as pragas, como Deus livrou eles das mãos dos egípcios, do Faraó, como Deus mudou a sorte deles, de tirá-los da escravidão. Mas infelizmente eles se encontram naquele beco sem saída e eles perderam toda a esperança e eles começaram a murmurar. E como é importante a gente compreender o que significa a murmuração na vida, principalmente de um cristão. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que murmuração significa ruído, significa murmurar, significa fofocar, significa falar mal de alguém ou de algo. Significa gente dando bom dia, Zildete, bom dia, Kaline, bom dia. E como significa esse ruído, essa coisa que a mulher muitas vezes faz parte da nossa vida, a gente ficar falando, reclamando, e a gente faz isso, como eu falei, sem nem perceber. E a murmuração, ela tem um poder maligno de destruir a nossa vida, a nossa história e o propósito de Deus na nossa vida. Tem um trecho, mais de uma vez, Provérbios fala que a mulher, é melhor morar num cantinho pequeno, sem nada, de frente para águas, do que o ruído da murmuração da mulher, aquela mulher que fica falando o tempo inteiro, reclamando, fazendo ruído no ouvido do marido, fazendo ruído para as pessoas, reclama de tudo. Então é isso que nós precisamos ter cuidado sobre a murmuração. Obviamente que o povo de Israel estava ali, eles estavam com muito medo, muito ansiosos, mas eles precisavam, que Deus queria que eles confiassem que Deus tinha o poder de mudar a história deles, assim como mudou na saída do Egito. Murmurar é algo que vai contra a bondade de Deus e o caráter de Deus. É como se você não confiasse em quem Deus é na sua vida, em tudo que Ele fez. Com certeza, nós podemos pensar e parar, e se nós olharmos, Deus nos trouxe até aqui. É verdade ou não é? Você que está aí, escreva: sim, é verdade, Deus nos trouxe até aqui. Deus trouxe você ou não até aqui? Ele lhe conduziu ou não? Tem um texto na Bíblia que fala em Samuel que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E Salmo 23, versículo 6, fala que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Se nós temos essa bondade de Deus, como nós podemos simplesmente ficar murmurando? E a gente não murmura contra as pessoas, a gente murmura contra o Senhor e contra a bondade do nosso Deus, contra quem Deus é, contra a soberania, o caráter de Deus e o que Deus tem feito na nossa vida até aqui. E aí, não é o fato, infelizmente, não é o fato de nós termos conhecido algo de Deus e do que Ele fez pra gente, que a gente se lembra nos momentos que a gente vai murmurar, e a gente acaba murmurando, a gente acaba reclamando da vida, a gente acaba reclamando de situações que a gente passa, a gente acaba se tornando uma mulher rixosa, que fala muito. E aí, interessante, olha o que Êxodo 16:3 fala. O que os israelitas disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Gente, eles tinham acabado de ser livres da escravidão. E eles dizem isso para Moisés: lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Como eles
falavam. E eles murmuraram não só essa vez, eles murmuraram de frente do Mar Vermelho. Eles murmuraram quando tiveram sede, eles murmuraram porque comiam só o maná. Eles não eram gratos porque Deus mandava o alimento, mas eles queriam comer carne, que foi exatamente nesse momento. Então, assim, como o povo de Israel murmurou e como aquilo entristeceu Deus. Muitos morreram e pereceram por causa da murmuração. E quantas vezes eu e você já experimentamos tantas coisas boas que Deus fez. Pare para refletir agora o que Deus já fez por você, o que Deus já fez na sua vida e quantas vezes nós estamos murmurando contra a bondade de Deus. Paulo e Tiago nos exortam. Olha o que 1 Coríntios 10 diz. Ele diz assim: não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Gente, nós estamos no fim dos tempos. Nós temos chegado até aqui. E como nós abrimos nossa boca, como nós nos queixamos como o povo de Israel. A grande diferença é que Deus não se manifesta com a ira dele por conta da graça e do sacrifício de Jesus. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o favor de Deus, nós seríamos consumidos, assim como foi o povo no deserto. Eu posso dizer com certeza, já teria sido consumida pelo Senhor. E você já teria sido consumida pelo Senhor se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse realmente essa graça que nos alcançou através do sacrifício de Jesus? Nós, infelizmente, nós vivemos de acordo com os nossos preceitos e esquecemos os preceitos do Senhor. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está confrontando a nossa vida para que nós possamos ser gratos a Deus. O antídoto da murmuração é a adoração. Eu me lembro quando eu era criança, que eu era da Assembleia de Deus, tinha um hino da harpa cristã que dizia assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Com certeza. Márcia, bom dia, tudo bem? Olha, o seu devocional deve estar chegando aí, viu? Porque ele já foi disponibilizado, entregar os correios já faz uns diazinhos. A Pabline, minha assessora, deve ter falado com você. Então, pode esperar que ele deve estar chegando. Então, assim, quantas vezes nós temos murmurado diante das situações adversas, assim como o povo de Israel no Egito. E se não fosse essa graça e esse favor do Senhor, nós seríamos consumidas pela ira de Deus, mas a misericórdia, a graça, através do sacrifício de Jesus, nos alcançou e nos encontrou. E olha o que o texto de Tiago diz, Tiago 3, 7 a 8 diz: semelhantemente a língua é como um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Já chegou? Oh, glória, que bênção! Se vangloria de grandes coisas. Veja como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. Ela é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da nossa vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Gente, um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como que nós olhamos para nós mesmas e paramos para pensar que a Bíblia está dizendo que é o inferno que toma conta da nossa língua? E quantas vezes nós estamos murmurando exatamente como o povo de Israel fez? Nós não temos conseguido controlar a nossa língua. E eu queria deixar muito claro como a murmuração, ela é um dano na vida de qualquer pessoa, principalmente da cristã que conhece a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o favor de Deus, nós conhecemos a graça de Deus e a sua bondade, nós nos posicionamos contrário o que a palavra de Deus diz. E olha, interessante que o livro de Samuel 15, 23, Deus compara a murmuração, assim como a idolatria, como o pecado da feitiçaria.
Provérbios 21, 23 diz que aquele que guarda a sua boca vai guardar a alma da angústia. Gente, Sara, Léo, gente que tá entrando aí depois, olha aí como nós precisamos guardar a nossa boca, porque guardando a nossa boca, nós vamos livrar a nossa alma da angústia. Quantas vezes nós estamos determinando o que vai acontecer na vida da gente por conta da murmuração. Porque Provérbios fala também que o poder da vida está na língua. Quem bem a utiliza gozará dos seus frutos. Ou seja, o poder da vida e da morte está na língua. A vida e a morte está no poder da língua, perdão. E quem bem utiliza a língua, vai viver os frutos. Se eu começo simplesmente a murmurar, como é que eu vou viver? Como é que eu vou resplandecer? Como é que eu vou frutificar coisas boas? As palavras, elas são sementes, e sementes regadas, ou seja, repetidamente. A Valnice Milhões diz que palavras são sementes. Quando você diz alguma coisa, você lança uma semente. Quando você diz alguma coisa mais de uma vez, você está regando aquela semente. Quando você diz uma coisa, muitas vezes você está fazendo aquela semente germinar. E se eu abro minha boca para simplesmente murmurar, falar coisas ruins, eu estou indo contra a bondade de Deus. Eu estou praticando um pecado como se fosse a feitiçaria. Eu estou deixando de guardar a minha boca e eu estou trazendo angústias futuras para a minha alma. E também eu vou germinar aquilo que eu estou dizendo e vou colher tudo aquilo que eu falar. Portanto, ao invés da murmuração, nós precisamos viver a adoração. Nós precisamos celebrar, nós precisamos... o dia seguinte do devocional, que é Seja Grata, eu não sei quem já chegou aí, vai exatamente falar que o antídoto da murmuração é o contentamento, é a gratidão, é a adoração por quem Deus é. É dizer exatamente o que Deus já tem feito por nós e como Ele tem sido bom para a nossa vida. E Filipenses 2,14 diz que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração ou contenda. Se eu quero ser uma mulher forte e corajosa, se eu quero ser essa mulher que se levanta em tempo de crise, que vence as dificuldades, que vence as barreiras, eu preciso ser uma mulher que louva a Deus no tempo da crise, que olha para o passado no sentido não de olhar para as cebolas do Egito, para a carne do Egito como o povo olhou, mas para dizer assim, se Deus me deu cebola, se Deus me deu carne no Egito, se Deus me livrou da mão dos egípcios através das 10 pragas, ou se Deus já me livrou de situações adversas através de outros milagres, Ele também vai me livrar do beco sem saída. Ele também vai me livrar desse beco sem saída que tem aprisionado a minha vida. E a gratidão, a adoração, que vocês coloquem isso no coração de vocês. Poliana, Daísa, outras pessoas entrando. Já estamos quase no finzinho da live, mas murmurar é algo que entristece o coração de Deus, porque vai contra a bondade do Senhor. Então, que nós possamos tirar essa lição, quais são os danos da murmuração para a nossa vida. Primeiro, confronta a bondade de Deus para a nossa vida. Segundo, é como um pecado de feitiçaria diante dos olhos do Senhor. Terceiro, eu vou trazer angústias para minha alma. Quarto, o próprio inferno que doma a língua da gente quando a gente murmura. E aí a murmuração, ela traz todos esses danos. E para finalizar, são sementes que vão germinar na nossa vida. Porque no poder da língua estão a vida e a morte. Quem bem utiliza a língua vai gozar dos frutos. Exatamente porque são essas sementes que vão germinar. Se falada uma vez, são sementes. Se falada mais de uma vez, você está regando a semente. E se falar muitas vezes, a semente vai germinar. Por isso que a maior lição que nós podemos tirar hoje é que a murmuração entristece Deus como uma feitiçaria. E o antídoto da murmuração é a adoração, é a gratidão, é a alegria pelo que você tem e não a reclamação pelo que você não tem. A murmuração é algo realmente que traz muito dano para a nossa alma. E o antídoto, a forma que eu tenho de ser diferente, ser transformada, não ser essa mulher que reclama dentro de casa,
é a adoração, é o contentamento pelo que Deus é o contentamento pelo que eu tenho e não a reclamação pelo que eu não tenho. Então, se você não adquiriu ainda o devocional e quer participar comigo desse tempo e também abençoar a sua vida, o devocional Forte e Corajosa é algo que tem realmente transformado o coração de mulheres. Quando eu escrevi esse devocional, Deus também falou comigo. Ele fala comigo primeiro para que eu possa passar para vocês. Se você não adquiriu, eu te inspiro aí aqui no link da bio, ou falar direto comigo no direct, ou no link da bio você encontra o devocional à disposição para você, para abençoar a sua vida, para você se tornar essa mulher forte e corajosa que Deus deseja que nós somos. Deus te abençoe, que seja um final de semana abençoado para você. Todas as sextas-feiras nós vamos estar aqui compartilhando sobre o devocional. E lembrando que na terça-feira é dia de oração, às 7 horas, aqui também, para que nós possamos ser mulheres abençoadas, mulheres fortes, mulheres cheias da graça de Deus, mulheres que abençoam outras mulheres e que impactam a vida de outras mulheres. E principalmente a nossa própria vida. Então, Deus te abençoe muito, tenha uma semana abençoada. Comenta aqui na live, compartilha ela, não deixe de compartilhar, não deixe de falar, Ana, tudo bem? Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar a live quando ela for postada, porque alcança outras pessoas e alcança outras mulheres a não cometerem esse pecado da murmuração, a serem transformadas. Que Deus abençoe a vida de vocês até terça-feira, na live de oração às 7 horas da manhã, e sexta-feira aqui comigo para compartilhar o devocional. Um dia abençoado, Deus abençoe a vida de vocês.